Meu nome é Gislaine Dias, eu tenho 33 anos, sou corretora de imóveis. Na minha infância eu tive vários problemas familiares por conta da minha mãe ser mãe solteira, então eu tinha muitos pensamentos de rejeição com relação ao meu pai. Isso trouxe para mim muitas frustrações, né? Então eu tinha muito complexo de inferioridade, tinha problema no meu relacionamento com as pessoas. Isso me fazia uma pessoa muito introspectiva, né? Na minha infância e adolescência, então não conseguia me comunicar bem com as pessoas, me relacionar. Isso trouxe muito sofrimento. Até que na minha adolescência eu conheci o trabalho da igreja, né? Por volta dos 14 anos. E ali, naquela oportunidade, eu comecei a ter amigos, a fazer coisas diferentes na minha vida. E isso foi me conduzindo, né? Eu fui me envolvendo cada vez mais nos grupos da igreja, até que em um momento eu achei que eu tinha o Espírito Santo, porque eu não fazia nada de errado com relação às coisas do mundo, né? Eu era um adolescente que nunca tinha vivido no mundo. E eu achei que por conta de tudo que eu fazia, eu também tinha o Espírito Santo, então eu me enganei. O tempo foi passando, né? Tudo aquilo que eu fazia foi se tornando um peso para mim, porque era tudo na força do braço. E quando eu comecei a trabalhar no novo trabalho, eu comecei a gostar de um rapaz. E isso daí foi aquilo que eu nunca tinha vivido. E aí eu decidi largar tudo e ir pro mundo. Na verdade, sim, eu me iludi, porque eu achei que era uma coisa e na verdade foi outra, né? Tinha acabado de ser traída, enganada, e aí isso daí me abalou muito. E aí isso gerou uma revolta, uma frustração, que aí depois disso eu tomei a decisão, falei assim, já que tá tudo errado, então vou fazer o que é errado mesmo, porque não acreditava que poderia ser verdadeiro, né? No fundo, eu queria ter um relacionamento sério, sincero, mas essa primeira frustração aí já me deu coragem até para fazer as coisas erradas. Que aí eu comecei a me envolver até com pessoas casadas, coisa que eu nunca tinha imaginado. Só que acho que no terceiro relacionamento já que eu tava, eu comecei a gostar muito da pessoa. E aí veio uma outra frustração. Que teve até uma cena que eu lembro, né, que eu tava esperando ele demorou horas e horas para chegar no local que a gente tinha marcado, e eu sendo feita de boba ali, e aí ele me ligou, e nessa ligação ele falou assim, eu não vou passar aí para te buscar não, porque eu tô aqui com outra. Naquele dia ali foi um dia que eu senti uma dor tão grande que eu falei assim, quer saber, isso daqui não dá para acreditar em ninguém. Então, foi quando eu falei assim, nenhum relacionamento funciona, nada presta. E aí eu comecei a ter o desejo de morrer, porque eu não conseguia me realizar em nada. Eu estava já quase concluindo a faculdade e era uma coisa que eu falava assim, mas não é o que eu quero, não me realizava. Os relacionamentos eu não tinha nada de bom para contar, né? Era só momentos. Então eu comecei a desistir da vida, sabe? Eu comecei a fazer tudo com muita tristeza, sem perspectiva, fazia por fazer. E aí vinham pensamentos na minha cabeça de que assim, nunca mais eu ia conseguir resolver essa questão, porque eu tentava e não dava certo. Mas teve um dia em que uma evangelista, ela foi na porta da minha casa, me chamou para uma reunião especial. E naquele convite ali, eu não sei, foi um simples convite, mas eu enxerguei ali algo diferente, como se fosse o próprio Deus me convidando, sabe? E aí eu tomei a atitude de ir. Aconteceu muita coisa difícil, dificultando para mim chegar nessa reunião, mas quando eu cheguei, foi algo que assim, parecia que não tinha mais ninguém ali, era Deus que estava me esperando para falar comigo. E naquela reunião eu saí dali decidida e assim, não importa o que eu tenha que deixar, não importa amizades, não importa relacionamento, não importa nada. A única coisa que eu vou fazer é isso, nunca mais desistir de Deus.
eu desconsiderei tudo o que eu tinha ouvido anteriormente. Então eu não procurava praticar, eu vou fazer muito, eu vou evangelizar, eu vou fazer ações de grupo. Não. A minha preocupação no momento era em agradar a Deus, diretamente eu e Ele. Foi coisas que eu não tive no início, né? No início eu fazia para as pessoas verem. E ali não, ali era, se Deus tinha falado comigo, então era eu que estava falando, me comprometendo diretamente com Ele. Então o relacionamento ficou direto com Deus. E aí na ocasião veio o primeiro jejum de Daniel, né? Veio o primeiro jejum de Daniel e aí ele foi um motivo a mais para me lançar. Então, se eu ia na segunda-feira, eu ia com a intenção de conhecer o Espírito Santo. Se eu ia na terça, era com a intenção de conhecer o Espírito Santo. E aí, eu acho que estava um domingo para terminar, um domingo anterior, né? E eu fui na reunião, busquei o Espírito Santo e não recebi. Aí eu saí até um pouco triste da reunião, porque eu pensei assim, poxa, não sei mais do que pedir perdão, não sei mais o que eu estou fazendo de errado, e fui embora até chorando. E aí eu cheguei em casa, estava tendo culto com o Bispo Macedo. E aí ele começou a buscar, naquela ocasião, até lembro, eu ajoelhei assim no sofá de casa, e a única coisa que eu falei para Deus foi assim, ó, meu Deus, parece que o Senhor não me quer. Parece que o Senhor não me quer, porque eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer. E até agora não recebi o Espírito Santo. E aquilo ali era o resumo de tudo que tinha dentro de mim. Eu falei para Deus, parece que o Senhor não me deseja. E Ele me provou o contrário, porque no mesmo momento eu recebi o Espírito Santo. E Ele provou que Ele me queria e que fazia questão de mim. Até o ponto de que a minha reação na hora, eu fiquei tão feliz, tão alegre. Eu nunca tinha tido uma alegria tão grande igual aquela. Eu nunca tinha tido em toda a minha vida, com nada. Eu tinha vivido aquilo. E aí eu tive até a reação de ir lá no quarto do meu irmão, acordar ele, chacoalhar ele e falar assim, Rafael, Deus, Ele quer ser o nosso Pai, você não está entendendo a dimensão disso. Ele meio sem entender, ainda estava dormindo, mas eu queria que as pessoas entendessem o quanto Deus faz questão de ser o nosso Pai. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a primeira diferença que eu percebi foi no meu interior, porque eu já não me sentia sozinha. Então eu tinha a direção de Deus, então eu estava em paz com tudo na minha vida. Hoje eu sou casada, tenho um casamento abençoado, posso dizer, porque é o Espírito Santo que está entre nós dois e que nos dá paz no nosso relacionamento. A vida profissional também hoje está estabilizada. Eu com meu esposo, a gente tem a nossa empresa no ramo imobiliário. Então isso tem sido a direção de Deus. Tudo tem sido a direção de Deus. O Espírito Santo, ele mudou o meu interior e ele naturalmente foi mudando as coisas ao meu redor. Ele é o mais importante de tudo na minha vida, mais do que tudo que eu tenho, mais do que o meu relacionamento, mais do que tudo que eu faço, mais do que qualquer pessoa possa pensar de mim. O Espírito Santo, ele é o meu Pai. Então, ele é o meu maior tesouro, o meu maior bem que eu tenho é o Espírito Santo.